Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem da fé, ó missionário do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, com a mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que podemos entender qual a vontade do Pai de enviar o seu Filho. A palavra é: sempre devemos procurar entender como o Salvador veio na face desta terra. Muitos achavam que ele era o filho de Maria e de José, o carpinteiro. Por isso, disseram que Jesus era o carpinteiro. Por quê? Mas por que, missionário? Sim, esse porquê nós precisamos saber. E só podemos saber pela palavra do Senhor. Esta mensagem ela está aqui em Marcos, capítulo 6 de Marcos, o versículo 1. Nós temos aqui 3 versículos em nome de Cristo Jesus. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. Jesus, se dando já ao tempo de anunciar o Evangelho, ele veio do Pai para trazer para os que creem a palavra que é a salvação. Os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo, que ouvem a palavra e creem que ele veio do Pai e que o Pai ama aos que creem no nome do seu Filho, assim é amado e assim tem a salvação. E aqui Jesus já tinha escolhido os seus discípulos. E Jesus agora volta à sua terra, a Nazaré. E os seus discípulos seguem. E partindo dali, chegou à sua pátria. E os seus discípulos o seguiam. Os que recebe Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, sempre segue a doutrina de Jesus, não do homem. Missionário, não do homem, não. Se o pastor, o pregador, sair fora da doutrina de Jesus, saia fora dele, porque só Jesus Cristo é o Salvador. Aquele que percebe e que o Espírito Santo começa a dar o discernimento que está sendo enganado, não fique no engano, porque Jesus Cristo, ele é a verdade. Aleluia. Versículo 2. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, o que fazia? Ouvindo se admirava, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como lhe faz tais maravilhas por suas mãos? Bendito é o nome do Senhor. Aqui o povo começaram a se admirar, porque Jesus entrou na sinagoga, aonde não tinha milagre, aonde não ocorria milagre, ali tinha pessoas enfermas, ali tinha pessoas endemoniadas, ali tinha pessoas atormentadas, ali tinha pessoas ali que necessitavam de ser curadas, mas os homens que não tinham o verdadeiro Deus, que só fala, mas não tem, não podia fazer.
não podemos fazer nada. Jesus disse: sem mim nada tu poderás fazer. Nada poderás fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é lícito nós ser testemunho de Jesus Cristo, como o Pai que enviou o seu Filho. O Pai ama aqueles que creem que o Filho veio do Pai. Esta mensagem, ela já está lá em João 16, 28. Nós precisamos, meus amigos, entender. O homem, pelas suas astúcias, e se achando que querem ser sábio, não são nada. Eu não sou nada sem Jesus. Mas, pelo Espírito Santo, que a palavra vem revelada, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, ao Filho de Deus, assim podemos entender. E aqui ele começa a falar conosco. Eles disseram, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco seus irmãos? Escandalizava-se Jesus. Tem muitos se escandalizando. Não podemos se escandalizar. O que podemos é compreender que Jesus Cristo, que nasceu, ele veio da glória do seu Pai. A palavra, o anjo Gabriel chegou diante de Maria e disse: salva, agraciada, o Senhor é contigo. Bem-aventurada, porque ela buscava um Deus todo-poderoso e o Senhor escolheu ela para que ela desse à luz aquele bebezinho em forma de homem. Jesus nasceu em forma de homem. Para quê? Para nós dar a salvação. Jesus se fez homem na face desta terra, esteve com seus discípulos, ensinando o Evangelho, ensinando como eles poderiam ter a salvação, ensinando que assim eles levassem, anunciando ao Filho de Deus que veio da sua glória. Aqui muitos se escandalizaram, porque achavam que Jesus Cristo, que era filho de Maria e que tinha os seus irmãos, e por que os seus irmãos não estavam agora com ele? Não. Jesus Cristo escolheu o seu discípulo, a qual ele teve a promessa de escolher o seu discípulo, porque era o discípulo que ia anunciar ao Filho de Deus. E essa resposta, ela está aqui em João. Ela está aqui em João, capítulo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. João 16, para que nós podemos entender que Jesus Cristo, que veio em forma de homem, mas ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Deus. Tudo foi feito pelo amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar os que creem. Os que creem em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Pai enviou o seu Filho e que Jesus veio para nos dar a salvação e recebe Ele como o único Senhor da sua vida, estes são salvos. E os que não creem? Os que não creem, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E eu creio no Filho de Deus,
que me concedeu a minha salvação e creio. Às vezes você pode dizer, você crê missionário se está salvo? Sim, Jesus disse, se tu crê, tu verás a glória de Deus. E eu creio. E se você crê, você verá a glória de Deus. Aí eu chego aqui em João, Santo Evangelho de Jesus, pelo profeta João Batista, no capítulo 16, no versículo 28, olha o que ele fala. Aí Jesus disse, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Creia que ele veio, realizou as obras, deixou para o seu discípulo os ensinamentos, os mandamentos do Pai, e um dia ele foi crucificado, morreu na cruz, o Pai ressuscitou seu filho, e ele esteve ainda com seus discípulos dando mandamento, e partiu para o Pai, e um dia ele vai vir nos julgar. Precisamos nós estar preparados de coração, sem se escandalizar. Não podemos ter escândalo, mas sim, de tudo que podemos buscar é o conhecimento de mais e mais, assim como o Mestre nos deixou a sua palavra. Creia na palavra. Ele disse, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ele foi e um dia ele vai vir. E se você crê e receber Jesus Cristo como teu único Senhor da tua vida, tu serás salvo. E os que creem em nome de Jesus Cristo, que escreve no meu canal, compartilha e sejas abençoado em nome de Cristo Jesus.